Evangelho de João, capítulo de número 20. Verso de número 24, assim diz a palavra de Deus: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser o dedo no lugar dos cravos, não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Irmão, a verdadeira fé não depende de coisas visíveis, de provas visíveis, mas da confiança na palavra de Deus e naquilo que Deus nos diz. Quando Jesus se apresentou a primeira vez no meio dos discípulos, Tomé não estava junto com eles. E aí eles foram e avisaram Tomé: o mestre ressuscitou, né? Mas Tomé não creu. E assim, sabe, muitas vezes, Tomé representa muito de nós, sabe? Pessoas sinceras, mas feridas. Crentes que amam a Deus, mas enfrentam dúvidas. Quando que enfrentam dúvidas? Quando a dor é grande e as respostas demoram. Muitas vezes, muitas pessoas estão orando e buscando a Deus por um milagre, por alguma situação difícil. E nem sempre a resposta vem quando a gente quer, irmão. Mas não é porque a resposta não veio, é que Deus não ouviu. É que Deus faz no tempo dele. E o que eu amo mais nesse texto, e depois, um pouquinho mais para frente, quando o Senhor Jesus vai se encontrar com Pedro, é que o Senhor Jesus ele não rejeita as pessoas. Nem Pedro, que o negou, e nem Tomé, que não creu. Então, tremendo que quando Jesus chega no meio deles aqui, ele vai direto falar com Tomé. Jesus conhece as nossas dúvidas, irmãos. Eu não sei se vocês perceberam quando eu comecei a oração. Deus sabe da sua tristeza. Jesus conhece a sua dor. Ele sabe o que é sentir dor. Na hora que Jesus apareceu da primeira vez aos discípulos, Tomé se ausentou, ele não estava ali. A dúvida, ela cresce mais ainda quando nós nos isolamos. E é por isso que o inimigo tem levado tanta gente a se afastar da igreja. Porque quando a pessoa se afasta do convívio da igreja, ela vai perdendo realmente essa fé na palavra, essa convicção na palavra. Então é isso que o inimigo quer. E o que eu acho interessante aqui, que Tomé não ficou tentando enganar Jesus. Quando Jesus apresenta e fala com ele, ele vai dizer: Senhor meu e Deus meu. Ele foi sincero. Ele realmente falou: olha, se eu não ver, se eu não tocar, eu não creio. E com Deus, não adianta, eu posso enganar todo mundo, mas Jesus não dá para enganar. Ele sabe se eu creio,
Ele sabe se eu estou triste. Eu posso estar com um sorriso aqui e aqui, mas o Senhor sabe como está o meu coração, meus sentimentos. Ele sabe todas as coisas. Jesus conhece as nossas lutas interiores, aquela que talvez nem a pessoa que está ao seu lado todos os dias não sabe e não vê, mas Jesus vê. Jesus vê. Talvez você dorme do lado da sua esposa, irmão. Você, irmão, dorme do lado do seu você, irmã, dorme do lado do seu esposo, e você talvez não está enxergando a tristeza, as lutas e as dificuldades que ele ou ela estão passando. Mas Jesus sabe. Ele conhece as nossas lutas. Ele sabe o que você passa, Ele sabe o que você sente. E é por isso que quando Ele chega, Ele vai direto em Tomé. Sabe, querido, Jesus não se escandalizou com a incredulidade de Tomé, mas Ele foi lá para resolver. Ele foi lá para trazer de volta. Ele foi lá para fazer com que Tomé tivesse aquela fé viva, fé na palavra de Deus. Jesus se revela ao coração das pessoas para que elas creiam. E sem fé, meu irmão, é impossível agradar a Deus. É tão tremendo que por todo o Novo Testamento, Jesus Cristo várias vezes chamou a atenção dos seus discípulos pela falta de fé. Homens de pouca fé, por que duvidaste? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte, saia daqui e vai para lá. O tempo todo Jesus falou com os discípulos sobre fé, sobre crer. E por que a sua fé esfriou? Porque você se afastou do convívio de pessoas que creem na palavra, que conhecem a palavra. E quanto mais você se afasta, mais você vai deixando de crer. Então volta depressa. Jesus se apresentou ali no meio deles, onde havia incredulidade. E Ele vai tratar com Tomé. E Ele vai mostrar, ó Tomé, olha aqui. Olha aqui. Mais bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. A dúvida do coração de Tomé foi transformada em fé. Como está hoje o seu coração? Como está a sua vida com Deus? Tomé aqui teve um encontro pessoal com Jesus. Eu não entendo esses discípulos, sabe? Caminharam tanto tempo com Jesus e mesmo assim, alguns deles, Pedro, Tomé, tiveram dúvida. Como muita gente que está aqui mesmo hoje. Então, às vezes você está orando há tanto tempo por uma causa. Talvez você já andou de um lado para o outro, buscando aqui, ali, acolá. Irmão, fala para você, como falou o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você fica andando de um lado para o outro, para lá, para cá, procurando solução em pessoas. Não é em pessoas que você vai encontrar a solução. A solução você encontra na palavra. A fé em Deus, é em Deus que você encontra a resposta. Para de ficar de um lado para o outro procurando resposta em pessoas, irmão, que talvez estão tão cheios de dúvidas quanto você. Por que tu não vai procurar na palavra? Por que tu não se envolve com a palavra de Deus? Fale com o Espírito Santo. A verdadeira fé, ela nasce da experiência com a palavra. Não é andar de um lado para o outro procurando solução em pessoas. Não é sair daqui para lá correr
questiona Deus, questiona a pregação da palavra. Quando a gente afasta, vai se afastando, duvidando, enchendo o coração de dúvida, a gente vai começando a questionar a Deus e a sua palavra. E eu não tenho que questionar a Deus. Quando Deus foi responder a Jó, ele não respondeu nenhuma das perguntas de Jó. O capítulo 38 de Jó é só Deus perguntando: onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava quando eu criei aquilo? Onde você estava quando eu fiz essas coisas? Onde você estava, irmão? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Pastor, mas eu quero que Ele faça. Então creia. Pastor, mas eu quero um milagre. Então creia. Porque Ele é poderoso para fazer. O Senhor não está condenando as nossas dúvidas. Ele está tentando hoje te curar das suas dúvidas. Te curar das dúvidas. Encher o teu coração de fé para você voltar a crer. Quem sabe voltar ao primeiro amor, não é? Onde você orava num dia e no outro, a resposta já chegava. E agora? Só reclama, ora e reclama, ora e reclama, ora e reclama. Eita, cadê aquela fé? De quando você se converteu? Onde está? Onde está? O que foi que aconteceu? Deus não mudou. Ele continua sendo Deus, está no mesmo lugar. Não mudou nem de endereço, Ele continua no céu. Aleluia. É nós que mudamos. Então, Deus veio hoje para te curar das suas dúvidas e fazer você crer novamente. Crer. Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para o que esse faz, aquele faz, aquele... Comece a olhar para aquilo que Deus fez e Deus faz. Pronto. Assim sua fé vai ser avivada. Amém, irmão? Fé avivada. Eu me lembro, há mais de 40 anos atrás, quando eu me converti, eu ia para a igreja, era culto de segunda-feira, irmão. O culto de segunda-feira tinha campanha, 7 segunda-feira. Acho que eu fiz umas 300 segunda-feira, mas toda segunda-feira eu estava lá, buscando do mesmo jeito, clamando do mesmo jeito, e Deus respondendo do mesmo jeito. E eu começava outra campanha para outra coisa, e Deus respondia do mesmo jeito, e para outra coisa. Eu sei que toda a vida era campanha de segunda-feira, e Deus fazendo milagre, operando. Eu estou aqui, irmão, é resposta de oração. Eu estou aqui hoje, irmão, é resposta de oração. Então só crê, amém? Crê no Senhor, na sua palavra, e não fique olhando de um lado para o outro, buscando em quem não pode fazer nada por você. Quem pode fazer alguma coisa para você se chama Yehoshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Fica de pé.